depois pegar a gravaçãozinha. Gente, então, começamos a nossa aula hoje de metodologia, dia 3 de abril. E hoje como a gente combinou na semana passada, a gente vai falar aí sobre o artigo científico, vamos dar as diretrizes, vamos ver como é que faz esse artigo, o que é esse artigo, e depois a gente combina direitinho aí as equipes, né? Eu acredito que vocês já estejam articulados, e depois a gente vê os temas, né? Como é que a gente vai trabalhar esses temas. Bom, só antes de começar, não sei se, deixa eu ver quem é que está aqui. Não, quem deu para dar. Bom dia, Amanda. Depois, mais ao final da aula, eu só queria ver porque eu não consegui abrir alguns arquivos ainda das citações, eu comecei a corrigir, não terminei ainda, porque está uma loucura esse negócio de corrigir tudo pela internet, é muito trabalho, né? Baixa arquivo, salva, corrige, grava de novo, manda e-mail e às vezes acha o e-mail que já não sabe mais de quem que é, meu Deus do céu, tá uma loucura. Então tá um pouquinho atrasada aí as correções, mas eu vou me adaptando aí esse novo formato aí das nossas aulas aos pouquinhos, tá? Eu abri de todo mundo das citações, do resumo acadêmico ainda não, mas das citações eu não consegui abrir de dois alunos, o Gabriel Poli e o Vitor Hugo. Mas aí depois, na hora que o pessoal entrar, eu... o Vitor eu acho que está aí, né? Vitor Cardoso. Viu, Vitor? Aproveitando a presença aí. Se tu puderes me reenviar o artigo, porque ele diz que está corrompido e eu não consigo abrir. Tu me mandas lá pode ser pelo e-mail mesmo, faz favor. Aí manda uma cópiazinha em PDF e uma em Word para eu fazer a correçãozinha dele, pode ser? Me faz essa gentileza? Isso, obrigada. Então tá. Gente, eu preparei um slidezinho, até já postei lá no Siga. Eu vou colocar aqui agora para a gente falar um pouquinho sobre. A ideia é a gente ver o que é o artigo científico, né, de uma forma ampla, e verificar a diferença entre o que é um científico e o que é quais são os outros tipos de textos, né? Vocês trabalharam, por exemplo, lá na primeira fase, e acredito que tenham trabalhado na segunda também, o relatório científico, que ele era num formato, e vocês vão trabalhar no final do curso o TCC, que ele é um outro formato, e o projeto, né, que é um outro formato diferente, e o artigo científico, que é o que a gente vai trabalhar aqui nessa fase, tá? Então, o slidezinho que eu vou colocar aqui para vocês agora vai abordar um pouquinho aí esses tipos de documentos, né? Esses tipos de trabalhos que vocês vão precisar aí para trabalhar a aula. Só um minutinho, deixa eu pedir para o vizinho baixar o som ali, porque eu não vou conseguir dar aula para vocês, só um instantinho.
Só um minutinho, que eu voltei agora e derrubei água aqui em tudo quanto é lugar. O meu mouse aqui se afogou, coitado. Ih, meu Deus, em cima do meu laptop tudo, que pessoa atrapalhada. Caramba, o mouse acho que não funciona mais. Bom, vamos lá, vamos no manual então. Gente, molhei tudo aqui. Tudo por causa do meu vizinho que estava com o som alto. Bom, gente, então vou apresentar aqui, só que agora ficou a aula em tela inteira aqui. Só mais um minutinho que eu vou dar um jeito aqui. Acho que agora voltou. Tá, então vamos lá. Consegue enxergar o slidezinho aqui? Por favor, alguém poderia responder porque, e não ler, não escrever? Porque senão não consigo ver os dois ao mesmo tempo. Consegue enxergar o slide? Hello, povo. Ah, obrigada, Agent. Bom, então vou voltar lá. Então, a ideia agora, nesse iniciozinho da aula, é mostrar para vocês qual é a diferença aí nesses tipos de projeto de trabalhos acadêmicos. Tá? Cada um, por que é importante? Né? Porque cada um tem uma formatação diferente. E é importante vocês verificarem isso daí, porque, por exemplo, naquele trabalho de citações e referências, eu dei uma olhadinha bem por cima aí dos trabalhos, e lá nas referências, eu verifiquei que algumas pessoas não conseguiram ter a sensibilidade de fazer uma diferenciação, por exemplo, entre um artigo que foi publicado em uma revista e um artigo aí eletrônico que não tinha, foi publicado em algum congresso e tal, e não estava necessariamente dentro de uma revista. E isso tem diferença? Tem. Isso aparece, tem bastante diferença, principalmente na hora de a gente fazer ali as referências, né? Então, às vezes, a gente pensa que a coisa é meio óbvia e não é tão óbvia assim. Se eu mandar, se vocês, por exemplo, forem submeter o artigo para uma revista e mandarem em formato de um relatório, de um projeto, é evidentemente que o artigo de vocês não vai ser aceito. Né? Se vocês fizerem um TCC no formato de um relatório, também não vai ser aceito. Então, a ideia aí dessa aula hoje é só para a gente refletir um pouquinho, para alguns relembrar, né? Para outros apresentar um novo tipo de formato de trabalho, e é muito importante que a gente veja essa diferenciação, porque senão a gente vai acabar citando, referenciando de maneira incorreta, tá? Então, vamos lá. Vamos começar, então, com um projeto de pesquisa. Eu não sei se vocês já fizeram um projeto de pesquisa alguma vez na vida, mas o que é um projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa é uma pretensão, vamos dizer assim, de pesquisa, ou seja, vai indicar, é um documento que vai dizer, vai dar informações sobre aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pretende realizar. Então, no projeto de pesquisa, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar aquilo, não é? Claro, não se uso eu, mas a ideia é essa, né? Eu tenho como objetivo, será abordado, vocês vão sempre usar verbos no futuro, porque vocês vão indicar uma pretensão daquilo que vocês querem fazer, né? Que vocês almejam fazer. A metodologia, como a gente trabalhou aí nos últimos tempos, na primeira aula em especial, ela vem para organizar esse passo a passo, né? Ela ajuda aí na organização e, consequentemente, para a gente fazer um projeto aí de forma mais rápida e mais eficiente. Desculpa aí, brigando com o vizinho de novo. Vamos lá. Está difícil. Então,
O projeto de pesquisa, como eu ia dizendo, a gente precisa, né, para o nosso estar completinho, a necessidade de a gente responder aí a algumas questõezinhas, tipo, o que a gente vai pesquisar, ou seja, qual é o tema da nossa pesquisa, por que a gente vai pesquisar, ou melhor dizer, qual é a relevância do nosso trabalho, né? Por que o meu trabalho, por exemplo, iria merecer ser feito pelo CNPq, pela CAPES, coisa desse tipo. Eu estou saindo só para aceitar as pessoas, tá? Para que pesquisar, né? Qual é o nosso objetivo desse trabalho? Como que a gente vai fazer o trabalho? Ou seja, qual é a metodologia que eu vou seguir? Qual vai ser o nosso cronograma? Quem é que vai executar? Quanto que eu vou gastar? E do que eu vou precisar? O projeto de pesquisa ele tem que responder a todas essas questõezinhas. Se não responder, é porque está faltando coisa. Tá? Então, a hora que vocês trabalharem, se é que já não trabalham, algumas pessoas eu acho que sim, trabalharem com projetos de pesquisa, trabalharem, terem bolsas, né, de pesquisa, todo projeto, aquilo ali, a bolsa de pesquisa, ela foi resultante de um projeto de pesquisa. Então, todo projeto aí que o professor de vocês submeteu, ele precisa passar por uma avaliação, né? Então, são principalmente quando envolve grana, né? Quando envolve a instituição ou alguma fonte financiadora vai bancar o seu projeto, o seu trabalho, a sua pesquisa. Então, tem que ter todos esses dados e muito bem redondinhos, porque senão não é aprovado, né? Então, como que a gente faz, então, um projeto? Qual é a estrutura de um projeto? Gente, basicamente é isso aqui, ó. Na hora que vocês precisarem, né, fazer aí, ter um formatinho, vocês venham aqui nesse slide, ou claro, procura a professora, que a professora dá uma ajuda, mas o projeto ele precisa ter no mínimo esses elementos aqui, ó. A introdução, e daí tem que botar separadinho, tá? O IFES que a gente trabalha, quando a gente faz um projeto, a gente submete lá no SIGA também, e tem que estar sempre separado, não é? A apresentação do trabalho, que é a introdução, qual é a justificativa, e aqui tem que estar muito caprichada, que é justificar e dizer por que o meu projeto vale a pena, por que vale a pena você investir aí para o meu projeto, qual é o problema de pesquisa, ou seja, o que eu quero descobrir, qual é o meu objetivo geral, quais são os meus objetivos específicos, isso tudo aparece separadinho, por exemplo, né, só falando para vocês, lá no SIGA-A, no formulário para a gente preencher. Aí depois vem a parte da fundamentação teórica, ou seja, qual é a base, qual é a teoria em que você vai se embasar para fazer o seu trabalho. É um trabalho científico. A gente está numa academia, a gente está numa instituição e a gente precisa fazer ciência, né? E o trabalho científico ele tem que ter base em autores, em profissionais da área, profissionais, né, experts aí no assunto, para poder dar o aparato aí para a nossa pesquisa. Então, a gente faz a revisão de literatura, e daí usa muito as citações e as referências, né? Depois vem o capítulo da metodologia, ou seja, que tipo de pesquisa que eu vou fazer, como que a gente vai trabalhar isso daí, os recursos, ou seja, quem são as pessoas que vão trabalhar, quais são os recursos materiais, financeiros que nós vamos investir, de quanto que eu preciso, o que eu preciso para fazer. Eu preciso de uma sala, eu preciso de computador, eu preciso, né, de determinada máquina, enfim, tudo, especificar certinho o que a gente vai precisar para fazer a nossa pesquisa. Depois, não tem conclusões, um projeto não tem conclusão porque ele não foi executado ainda, né? Então, quais são os resultados que nós esperamos com aquilo ali, né? Eu espero que aquilo, por exemplo, tem que dar certo porque ele vai melhorar o processo de ensino-aprendizagem, ou ele vai melhorar a leitura sei lá, da energia, aí no IFES, que é alguma coisa desse tipo. E seguido do cronograma,
de execução, isso é bem importante, de quando até quando que você pretende realizar essa pesquisa. Normalmente no IFES as pesquisas são de 1 ano, mas, né, dependendo, às vezes é uma pesquisa menor, às vezes é uma pesquisa maior, acho que o IFES dá no máximo 2 anos aí, mas, em média, aí é 1 ano que o pessoal trabalha, né? E, por fim, as referências, né? Então, repara que tudo que a gente trabalhou aí nesse semestre, o projeto, ele solicita, né? Repara que aqui só não tem um resumo, que foi o que a gente trabalhou semana passada, mas os demais itens, todos eles aqui a gente já, os principais, né? A gente já falou aí. Bom, aí vem o relatório. O relatório, você já tem uma base. Lá na primeira fase, vocês fizeram, né, ao final do PI, vocês fizeram um relatório científico, que é um documento em que relata, como o próprio nome já diz, ele vai relatar uma experiência. Então, vejam, o projeto ele vai dizer qual é a experiência que você pretende realizar. Verbo no futuro, eu quero fazer isso, eu desejarei fazer aquilo. O relatório é o que já aconteceu. Então, por isso que normalmente, a gente fazer quando você entra num projeto de pesquisa, primeiro, né, o primeiro passo é você fazer um projeto, aí depois você vai efetuar a pesquisa e lá no final você vai ter que fazer o relatório. O que deu certo, o que não deu certo, como é que você fez, o que você fez. É uma espécie de uma prestação de contas, tá? O relatório científico. Bom, qual é a diferença da estrutura do relatório para o projeto? É uma diferencinha bastante sutil, né? O relatório, por exemplo, a gente viu, ele tem capa, folha de rosto, pode ter agradecimentos. O resumo, olha lá, né, fazer relatório tem que ter esse resumo, e claro, o resumo de acordo com a BNT. Pode ter aquelas listinhas, isso tudo aqui é opcional, e tem que ter o sumário. Né? O projeto, ele normalmente a gente faz isso aqui também, tá? Capa, folha de rosto, sumário, normalmente a gente coloca no projeto, mas não é obrigatório. No relatório é. Quais são os elementos textuais? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? São os 3 pontos ali que você coloca. A introdução, você vai dizer o que você vai fazer, qual é o seu objetivo, qual é a sua justificativa e tal. No desenvolvimento, você vai colocar o passo a passo da sua experiência e qual foi a teoria que você usou para fazer aquilo ali. E nas considerações finais, são as suas conclusões sobre o trabalho. Lembra o seguinte, lá no projeto não tinha consideração final ou conclusão, porque a gente não tinha feito o trabalho ainda. Aqui no relatório tem, porque a gente já terminou o trabalho, tá? Aí depois, então, o que tem de obrigatório são as referências. Pode ter glossário, apêndice, anexo e assim por diante. Tá? Então, veja, assim, diferença, então, crucial do relatório para o projeto. O projeto é uma pretensão e o relatório já é o resultado da minha pesquisa. Pretensão de pesquisa e resultado da pesquisa. Tá? Bom, o TCC. O TCC ainda é um pouquinho cedo para a gente falar sobre isso, mas o TCC, ele é o trabalho, vamos dizer assim, que todo mundo vai ter que fazer, né, para se formar. Para ganhar o diploma, todo mundo vai ter que trabalhar. O TCC também, assim como o relatório, ele é o resultado de uma pesquisa que nós realizamos. E é uma pesquisa mais ampla, claro, é uma pesquisa que você vai levar mais tempo, e ele tem uma série de particularidades que não convém a gente ficar falando aqui, porque quando a gente chegar lá, né, vocês vão ver mais especificamente. Hoje eu dou aula de TCC também na eletrônica industrial, mas tem um monte de aluno da engenharia que está fazendo, é uma disciplina optativa, mas tem um monte de aluno aí que está fazendo, né? Na engenharia ele também não é obrigatório, e só que as pessoas precisam, claro, então a gente está lá para dar o apoio. Bom, gente, no IFES que nós temos aqui as normas para apresentação de trabalhos acadêmicos do IFES, são normas do campus, mas o TCC ele está normatizado aqui nessa legislação 2011, na NBR 14724,
indicando, assim, todos os elementos, né, que poderão ter no TCC. Assim como o projeto, o relatório, o TCC, todos eles têm a normatização, de acordo com a BNT. A BNT indica os elementos mínimos, mas cada instituição tem autonomia para diversificar um pouquinho a sua forma de apresentação, tá? A nossa, então, a do IFES, que é que vocês vão precisar fazer, ela está nesse documento aqui, ó. Normas para apresentação de trabalhos acadêmicos do IFESC Campus Florianópolis, trabalho de conclusão de curso. Ela já está em sua 4ª edição, e onde que a gente encontra? A gente encontra no site, né, na própria página do campus, lá na aba Ensino, aí vai estar lá, trabalho de conclusão de curso, só clica ali e vocês já terão acesso aí às normas, certo? E por último, então, o nosso artigo científico. Bom, pessoal, o que o artigo científico tem de diferente desses 3 outros trabalhos que a gente viu? É um trabalho bem diferente, né? Bem diferente em que sentido? Primeira coisa, tamanho. O artigo científico, ele é bem menor, costuma ser bem menor que um relatório, por exemplo, muito menor que um TCC, mas isso, e atenção ao que eu vou dizer agora, isso não quer dizer que seja mais fácil de ser realizado, tá? Por quê? Porque tem que ser um conteúdo aprofundado, ok? Para vocês terem uma ideia, eu dou aula numa pós-graduação ali no IFESC de EPT, Ensino Profissional e Tecnológico, e ali os alunos podem decidir entre fazer uma monografia, uma espécie de um TCC, e um artigo científico. A maioria faz monografia. Por quê? Porque a monografia ela é bem mais fácil de trabalhar do que um artigo científico. Por que falo isso? Porque um artigo científico, para ele valer mesmo, qualquer um pode fazer um artigo científico, qualquer um pode escrever isso daí. Mas, para que uma revista boa aceite o seu artigo, ele tem que estar muito bom, porque senão aquilo ali nunca vai ser publicado, o seu trabalho nunca vai, vamos dizer assim, alçar voos. Né? Então, por que isso daí? Porque o artigo científico ele precisa de um conteúdo aprofundado. Isso, tá? Eu estou falando isso daí para vocês se conscientizarem que o nosso trabalho, que a gente vai fazer agora, esse trabalho para essa disciplina, ele tem que ser um pouquinho aprofundado também. O que não dá, gente, e eu confesso que eu fiquei bastante decepcionada, foi, por exemplo, eu pedi para vocês semana passada fazer uma atividade de referências e citações, falei assim, um capítulo de um artigo, teve gente que fez uma página. Quer dizer, faz uma página, fonte 12, para artigo científico, significa que não está preparado, não sabe, de fato, o que é um artigo científico. Né? Simplesmente jogou umas citaçõezinhas lá e acabou. Não é isso daí. Gente, artigo científico, e aquele primeiro dia de aula eu falei para vocês assim, ó, infelizmente um monte de gente reprova nessa disciplina, não é porque a professora é má, é porque a pessoa vai lá e faz um trabalhinho de 2º grau, e olhe lá esse trabalhinho de ensino médio, e pronto, já acha que aquilo ali é um artigo científico. Então, não é um artigo científico, é preciso levar a sério o conteúdo, é preciso ter muita leitura, é preciso aprofundar aquilo ali, apesar dele ser menor, né, ser um tamanho menor aí do que um relatório, do que um TCC, mas tem que ter um conteúdo aprofundado. Fazer alguma coisa que alguém de ensino médio vai lá e faz, aí não dá, né? Vamos lembrar, a gente está na graduação, estamos no mínimo numa 3ª fase, e eu pedi um capítulo de um artigo sobre normas que vocês utilizam e muito, né? A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, e fazer uma página como artigo, aí não dá, tá? Então, assim, ó, o conteúdo deve ser aprofundado. E eu não estou falando só de tamanho, né? Eu estou falando de aprofundamento de conteúdo, tá? Também ele é regido pela ABNT, a gente tem aí uma norma bem atualizada de 2018, a NBR 6022, que é a normatização do artigo científico. E agora é importante, assim, ó, existe, né, e até para que vocês não confundam,
A ABNT, ela diz assim, ó, os conteúdos mínimos para artigos científicos são esses. Só que, gente, cada revista, ela faz uma formatação diferente. Cada revista, ela trabalha um formato diferente. Então, a ABNT dá as normas mínimas, né? Mas a revista para a qual a gente vai submeter o nosso artigo é quem vai dizer se é fonte 12, se é espaçamento simples, ou se é espaçamento e-mail, qual é o recuo do parágrafo, e assim, religiosamente tem que seguir aquela formatação, senão a revista não aceita. Tá? Então, por isso que é tão difícil fazer um artigo científico, né? Por isso que a gente vai ter a metade do semestre, né? Estamos no início de abril, então vamos ter o mês de abril, maio e junho inteiro, são 3 meses para vocês fazerem um artigo científico. Minimamente eu quero uma coisa decente, né? Minimamente eu quero um conteúdo legal. Não me venha, por favor, apresentar aí, a hora que eu pedir o referencial teórico, vocês me apresentarem 2, 3 páginas de conteúdo. É pouco, é muito pouco. Né? Não se aprofunda nada nessa quantidade. Tá? Então, lembra que artigo científico tem que aprofundar e a formatação depende da revista. Bom, qual é a estrutura mínima aí de um artigo científico? Ó, temos aqui, né, todo o artigo não tem capa, nenhum artigo tem capa. O que se coloca na frente, né, na primeira página? Sempre tem o título e, se tiver subtítulo, tem que ter qual é a autoria, quer dizer, quem são os autores ou o autor, e daí aqui é um detalhe importante. Normalmente, no artigo científico, o primeiro nome, normalmente não, sempre, o primeiro nome é o nome mais importante. Lembra que eu tinha comentado com vocês que normalmente vai o nome do professor, né? No nosso caso aqui, os professores da eletrônica, eles têm deixado o nome deles por último e colocam o nome dos alunos na frente. Então, vocês vão ter que ver quem é que vai ser o primeiro autor, porque o nome de alguém tem que aparecer primeiro, né, em algum momento. O segundo e o terceiro não tem problema nenhum, mas o primeiro autor é que faz toda a diferença, tá? E daí, importante também frisar o seguinte, se são 2 autores, gente, vocês vão colocar o nomezinho lá de 2 alunos, por exemplo, eu fiz uma equipe, era uma dupla, né? Então, tem a dupla mais o professor, digamos assim. Então, são 3 nomes que eu vou colocar ali, o meu, do meu colega e o do professor. Quem for citar, se alguma vez eu publicar esse meu artigo, quem for citar o meu artigo vai ter que citar o nome dos 3. Porque se ele citar apenas o nome de um, está errado. E foi isso que eu falei para vocês na aula de citações e referências, e teve gente que fez isso. Tem um artigo ali que tinha 2 autores e citou apenas um. Então, fica errado. Né? Imagina vocês fizeram trabalho com outro colega e só citaram o nome do outro colega e não citaram o nome de vocês que fizeram o trabalho. É, no mínimo, injusto, além de incorreto. Né? Então, tem que tomar cuidado na hora que fizer essas citações. Se tem 3 autores, tem que botar os 3 autores. Se tem 2, tem que colocar os 2 na hora de eu fazer a citação, não basta só lá atrás nas referências. Eu falava para vocês na aula de citações e referências que tanto a citação, né, como as referências, elas têm que estar idênticas. Se eu cito lá nas referências que foi do Silva e do Beirão, por exemplo, lá no meu texto tem que estar segundo Silva e Beirão. Eu não posso botar lá só segundo Silva e colocar e lá atrás Silva e Beirão. As informações não batem, então vão ficar coisas diferentes. Tá? Então tem que respeitar a autoria. Por favor, prestem atenção nisso. Bom, aí vem logo em seguida o resumo em português e palavrinha-chave. Depois o abstract, né, ou, como eu falei para vocês, o resumo em qualquer outra língua estrangeira. Aí vem os elementos textuais também, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. O desenvolvimento ele se divide em fundamentação teórica, é a teoria que a gente se embasou, e na metodologia, e as nossas conclusões, tá? Basicamente aqui essa estrutura. De obrigatório, aí depois da conclusão, são as referências. Mas também ele admite alguma nota explicativa, algum apêndice, algum anexo e assim vai. Eu coloquei aqui na nossa apresentaçãozinha alguns modelos
com estruturas diferentes de artigo científico. Olha lá, a gente tem o manualzinho no IFSC, ele não foi publicado ainda, mas quando a gente trabalha com os alunos e não tem nenhuma revista, nenhum formato, a gente usa esse aqui, ó. Mas repara, ó, tem o título, né, do artigo, tem o nome dos autores, tem o resumo, palavrinha-chave, o abstract, palavrinha-chave em inglês, número 1, introdução, e começa o nosso texto propriamente dito. Aqui, normalmente, tem que colocar a referência do autor, ou seja, se o autor fosse Cláudia Regina Silveira, teria que colocar aqui embaixo quem é Cláudia Regina Silveira. Ah, ela é professora do Instituto, parará, 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 e o e-mail dela é esse. Tá? Então, sempre a gente chama de mini currículo para cada um dos autores. Aqui tem um outro modelo, repara que aqui, para essa revista, em coluna dupla, antes a Ilha Digital estava assim também, mas, ó, tem o título, estão vendo? Os elementos mínimos. Tem o título, tem o nome do autor, embaixo tem quem eles são, professores da onde, aí o resumo, aqui eu acho que não tem abstract, tem aqui, ó, o resumo, o abstract, e começa número 1, introdução, e começa o texto deles. Estão vendo? Então, o primeiro era coluna simples, o segundo coluna dupla. E tem o da nossa ilha digital, que é o que nós vamos trabalhar, né? A ilha digital obriga, a gente já vai ver o template lá, mas ela obriga que o nosso trabalho tenha essa formataçãozinha aqui. Opa, esse aqui é um modelo diferente do que a gente vai trabalhar. Aqui está em coluna dupla ainda, tá vendo? Agora, felizmente, é tudo coluna simples, é bem mais fácil de fazer. Mas elementos básicos. Vai ter o título, vai ter o nome dos autores, aí aqui está o currículo dos autores, tem o resumo, palavra-chave, o abstract e as keywords. Né? E depois, número 1, introdução, e começa. Então, vejam, independente do formato, o artigo, ele tem que ter essa estruturazinha de trabalho. Beleza? Bom, pessoal, aqui era só um modelo, aí uma reflexãozinha, né, que eu queria passar para vocês sobre o que são, né, que tipos de trabalho são esses, como é que são esses trabalhos. E agora eu quero mostrar para vocês aqui, acho que eu já postei lá também, o formato da ilha digital. Ou seja, a gente vai começar a trabalhar o nosso artigo e a gente precisa, em algum momento, colocar na formatação. Claro que tem gente que não coloca de cara ali na formatação, né? Mas em algum momento a gente vai ter que colocar. Então, como é que é essa formatação e qual é a estrutura da ilha digital? Vou abrir aqui, então, o template da ilha, e o templatezinho que eu coloquei lá para vocês, esse amarelinho aí, fui eu que grifei, até para chamar um pouquinho a atenção de vocês. O template ele é gigante, tá, gente? Tem 15 páginas de orientações. Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa aqui. Deixa eu baixar. Como é que eu cheguei na ilha digital. Então, você vai lá e digita, né, o Ilha Digital no Google, Ilha Digital do IFSC. Aqui, revista Ilha Digital. A gente clica ali, ó. Vocês imaginem, por que eu estou fazendo esse processo? Vocês imaginem que vocês têm um artigo, né, ou querem escrever, pretendem escrever um artigo, e querem publicar na Ilha Digital. Qual é o passo a passo que o pesquisador deve fazer? Primeira coisa, ele vai entrar na página da revista que a gente quer. No nosso caso, a gente quer a Ilha Digital. Aqui aparece assim, ó, capa, sobre, acesso, cadastro, pesquisa, atual, anterior e submissão de artigos. Opa, olha lá, ó, submissão de artigos. É ali que eu preciso ir, porque eu quero submeter um artigo, eu quero enviar um artigo para eles. Fora isso, só para apresentar um pouquinho a ilha, para quem não conhece, né, aqui tem como se fosse a capa da ilha, e aqui, ó, tem o volume 7, estão vendo? A última edição foi no ano de 2018, acho que eles estão publicando a cada 2 anos agora.
2018, já está aí no seu 7º volume, e aqui tem todos os artigos, ó, material bem legal aí para vocês pesquisarem, né, a hora que vocês quiserem. Se vocês clicarem em cada um, vai aparecer o artigo completo aí para vocês. Tá? Mas a nossa intenção agora, digamos assim, não era pesquisar. A nossa intenção era enviar um artigo para a revista. Então, eu vou em submissão de artigos, e aqui diz assim, ó, submissões. Tem submissão online, diretrizes para autores, políticas de privacidade. Submissões online, ele pede, né, você vai ter que se cadastrar. Pergunta se já tem login ou senha, e você vai ter que fazer o acesso, e você vai ter que fazer o cadastro lá. Feito isso aqui é bem importante, ó, diretrizes para autores, ou seja, aqui vai estar escrito como que eu vou fazer, como que eu tenho que fazer, qual é a formatação que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer para publicar determinada revista. Aí a gente lê assim, né? Para facilitar a elaboração, o conselho editorial da revista desenvolveu um template com todos os estilos formatados, parará, 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 parará. Aí ele dá várias regras, né? Atenção, o manuscrito deve ser submetido no formato DocX e não deve conter informações de autoria. Por quê? Porque, em princípio, na primeira etapa que você manda, a equipe editorial tem que avaliar, e eles não podem saber de quem é aquilo ali, para dizer assim, o cara é meu amigo, então eu vou aceitar o artigo. Então, a primeira submissão é mandada sem nome de autores. Assim que for aceito, né, o responsável por ter recebido aquilo ali manda para a pessoa, claro, o responsável sabe, mas ele não participa da classificação ali, né, da leitura dos resultados, e ele manda a resposta, o retorno ali para os autores. Aí depois tem condições de submissão e assim vai. Bom, mas aí tem o template. Aí a gente clica ali no template e abre a tela. Tá? Eu já, se vocês forem abrir, vocês vão ver esse mesmo documento aqui, só que sem os amarelinhos, que o amarelinho eu coloquei para chamar a atenção de vocês. Aí vai abrir esse template e diz assim, artigo submetido para avaliação. Tá lá, ó. Instruções para apresentação. Gente, o que é um template? Vamos pensar primeiro nisso daí. Um template é um documento que vai estar exatamente na formatação exigida. Nem toda revista é boazinha. Nem toda revista ela dá o template. Aliás, quase nenhuma dá template. A Ilha Digital é bem legal. Né? Eu posso modificar aqui e posso colocar, por exemplo, colocando o meu título. O título do meu artigo. Então, a gente já leva vantagem nisso, né? Vocês vão começar a criar o artigo de vocês a partir desse template que eu passei lá. Então, ó, o que nós temos? Nós temos o título, estão vendo? Apesar disso aqui ter um template, o pessoal teve cuidado de fazer o template certinho, como você deve seguir o seu texto. Então, temos o título, temos o resumo, palavra-chave, o abstract, as keywords, número 1, introdução. Estão vendo? Ó, exatamente o que a gente vai trabalhar, né? Aí a gente vai ter que ler, são 15 páginas, não pode ter preguiça, e a gente vai ter que ler o que está pedindo. Eu vou aqui passar rapidamente com vocês, mas depois vocês vão ter que ler direitinho, né, devagar, com calma, o que pede cada elemento. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o resumo, tá? Então, percebam, né, como é que está escrito o resumo? Está escrito em negrito, tem que fazer assim? Tem, está ali escrito, mas tudo é a forma, o formato como está aqui, não pode fugir disso. Então, não tem como fazer coisa diferente, tá? O que eu chamo a atenção, o resumo deve ser feito lá, igual a gente fez o resumo da semana passada. Deve ressaltar o objetivo, métodos, resultados e as conclusões do trabalho. Aí ele dá outras indicações aqui ainda. Ó, quanto à sua extensão, eles devem ter de 100 a 250 palavras. Tá? Então, faz nesse formato, alinhadinho, nesse tamanho de letra. Qual é o tamanho mesmo? Reparem, tamanho 11. Tá vendo? Qual é o espaçamento que a gente tem aqui? Espaçamento simples. Tem que fazer assim. Deixa uma linhazinha em branco, escreva a palavra-chave em negrito e, ó, cada palavrinha separadinha por ponto final, conforme manda a BNT, tá?
O resumo em inglês, vocês não vão precisar fazer. Se o artigo de vocês ficar legal e vocês acharem, junto com o orientador, que ele mereça ser enviado para ele digital, daí vocês fazem depois em língua estrangeira, mas aqui para nós não precisa, tá? Então não se preocupa com isso. Aí vem o capítulo da introdução, né? Vocês vão escrever número 1, introdução. Repara no título, repara no formato do título. Não tem aquele pontinho, a BNT diz que é errado, 1 ponto, introdução. Ó, ele é tudo em caixa alta, o título, e é tudo em negrito. Tem que obedecer isso? Claro que tem que obedecer, né? A formatação é tão importante quanto o conteúdo. O que é a introdução? Né? A introdução vai ser a apresentação do trabalho de vocês. É na introdução que a gente coloca, que ele vai explicar toda a questão dos aceites da ilha, mas a apresentação vai ser, a introdução vai ser a apresentação do nosso artigo, né? Ali onde a gente vai colocar os objetivos, né? Dizer o que pretende, você começa contextualizando, você diz ali quais são os seus objetivos, alguns colocam como é que foi feito, né? Vai ser um artigo de resumo bibliográfico e assim vai. Isso aqui é tudo coisa da revista. Aí ele indica, por exemplo, aí vem o item 2. O item 2 aqui do template diz assim, ó, instruções para formatação. Como é que vai ter que ser? Ó, edição de formato. A gente pode escrever no Word, né? Quer dizer, ou no Writer, ou no Word ou no LibreOffice. Tá? É um dos dois arquivos que a revista pede. Aí ele diz assim, não serão aceitos arquivos em outro formato. Então, eles são bem rigorosos, né? O layout da página, ó, o formato é A4, beleza, agora as margens, atenção para as margens. Superior, inferior, lateral, esquerda e direita de 2 centímetros. É diferente da BNT. A BNT diz assim, ó, aqui, à esquerda e acima é 3 centímetros. À direita e abaixo, 2. Esse aqui não, a ilha digital, ela pede exatamente esse formato. Estão vendo? Ó, a distância daqui e daqui é a mesma, e a distância daqui e lá de cima, é exatamente a mesma. Tá? Então, é só ir lá em configurar a página e coloca 2, 2, 2. Então, 2 centímetros, coluna simples. Ó, não é coluna, não é em dupla coluna, não é coluna simples, exatamente como eles estão escrevendo aqui. Aí diz assim, ó, o cabeçalho da página deve apresentar a frase revista Ilha Digital ao centro e o rodapé deve apresentar a frase artigo submetido para avaliação. Já está aqui, vocês não precisam fazer nada disso. Tá? Basta pegar isso aqui e fazer disso aqui o template, né, o texto de vocês. Tanto o cabeçalho quanto o rodapé devem ser grafados utilizando-se a fonte Times New Roman, ou seja, não se aceita, por exemplo, o Arial, né? Tem que ser em Times. Fonte normal, quer dizer, não negrito aqui, né, o texto, e tamanho 11. Opa, olha lá, tem uma diferenciação. A BNT manda 12 e esse artigo aqui manda 11. Então, nós temos que fazer em Times, espaçamento simples, tamanho 11, né, é o que está dizendo aqui. De modo a facilitar a avaliação e a correção gramatical, o documento deve apresentar a numeração de linhas para ser apresentada à esquerda e reiniciar a cada página. Daqui a pouco eu acho que ele bota as linhazinhas ali. Aqui, voltando. Estilos. O título do documento. Lá em cima, o título deve ser escrito em Times, tamanho 14, negrito, todas em letrinhas maiúsculas e no máximo em 3 linhas, centralizado e espaço simples. Se a gente for lá ver o que eles escreveram, lá, ó, tá exatamente como eles pedem. Tudo em letra maiúscula, tudo em negrito, espaçamento simples e tamanho 14. Tá vendo? Então o template já ajuda, né? O template já supre todo esse monte de encrenca que tem que fazer aí, ó. Depois do título, o que mais que ele chama atenção? Aqui o resumo. Eu tinha já chamado a atenção de vocês. Ó. A palavrinha resumo deve aparecer em negrito, palavrinha-chave também em negrito, já colocamos isso. O resumo deve ser escrito em Times, normal, tamanho 11. Estão vendo? O texto inteiro.
ele é espaçamento simples, ele é tamanho 11, né, e em negrito somente os títulos e coisa desse tipo, né, o que diz ali. Aí o abstract a gente não vai fazer. No corpo do texto, ó, formatação a mesma. Times, alinhamento justificado, retinho aqui e retinho aqui, e espaçamento simples entre as linhas. E uma coisa nova aqui, ó, o recuo do parágrafo é de 1 centímetro. Se vocês olharem aqui esse recuo, ó, né, esse trechinho daqui até aqui, ele dá exatamente 1 centímetro. Lembra que a BNT manda 2, né? Mas aqui é 1 centímetro, tá? O que mais que chama a atenção de vocês? Seções primárias e secundárias e terciárias. O que ele está falando? Ele está falando dos títulos e subtítulos. Aí ele vai dizer assim, ó, o título, tá? Ele continua lá, tamanho 11, todas em maiúscula e negrito. Ah, eu me esqueci, vem aqui, ó, número 1, cadê o meu título? Aqui, 2, ó, tem um título aqui, ó, tá todo em maiúsculo e tá tudo em negrito, tá vendo? Sempre que abrir um título novo, escreve desse jeito. Se tiver um subtítulo, ou seja, fonte secundária, que ele chama ali, o subtítulo, se tiver 2 numerozinhos, 2.1, por exemplo, e eu escrevo em negrito, estão vendo? Só inicial maiúscula. Aqui, software está escrito em itálico, porque é uma palavrinha estrangeira, mas senão o título não seria nada em itálico, né? Aqui tem o 2.2, ó, o 2.3, ó, não tem nenhuma palavrinha estrangeira, então é isso aqui, ó, não é itálico, é negrito, né, e só inicial maiúsculo. Olha aqui o 2.3.1, que é o que ele chama ali embaixo de seção terciária, ou seja, se fizer 3 numerozinhos, aí não vai ser negrito, é só inicial maiúsculo, fonte normal, tá? Então, isso é o que trata ali aquele espacinho ali, aqui, ó, aqui de seções primárias, quando tem um número só, secundárias e terciárias, certo? Depois, o que mais que eu quero chamar a atenção de vocês? As referências. Olha lá. As referências não é muito diferente daquilo que a gente trabalhou. A única diferença é que eles vão fazer tamanho 11, e a gente fez lá tamanho 12, né? Todas em maiúsculas, sem indicativo numérico. Então, para quem é acostumado a escrever, botar aqueles númerozinhos em vez da referência, não pode. Tá? São as referências conforme a gente aprendeu aqui em aula. Então, faz a referência, deixa um espacinho simples entre uma e outra, e está aqui à esquerda, né? Ela é alinhada somente à esquerda, não é à esquerda e à direita, e assim vai. O que mais que eu quero chamar a atenção de vocês? Aqui passa mais um monte de dados, equações, aqui ensina como fazer as equações, tem os numerozinhos e tal. Figuras, atenção aí. As figuras, aqui a ilha digital tem uma diferenciação que está bem fora de acordo com a BNT. Eu já briguei com eles lá, mas não adianta. O título da figura deve ser acima da figura e não abaixo. E eu vou exigir isso de vocês, tá? Anota aí em algum cantinho, se aparecer figura, vocês têm que colocar a figura acima, o título acima. Eles não mudaram ainda no template, então ela está desatualizada. E embaixo se coloca a fonte. Então, como é que ficaria? Aqui acima dessa figura, opa, deixa eu voltar lá. Aqui acima dessa figura, eu escreveria aqui, ó, figura 1, amplificador da referência. Aí embaixo da figura eu escrevo fonte, 2 pontos, modificado de Schwarz 2009, tá? Faço essa ressalva então, toda figura deve ter o título acima da figura e não abaixo como está aqui. Abaixo a gente coloca apenas a fonte, tá? Tamanho 10, olha lá, parece o tamanhozinho 10. Tabela, a mesma coisa, só que a tabela aqui está correta. Tabela, aparece o título acima e abaixo, aqui a pessoa esqueceu de colocar a fonte. Abaixo tem que botar a fonte também. Onde ficaria a fonte? Ficaria aqui, ó. Ó, eu escreveria aqui, fonte, 2 pontinhos, e coloco, só que eu devo escrever em tamanho 10, né? Aí a minha fonte ficaria assim, ó. Fonte, 2 pontinhos, e eu peguei lá, sei lá, Celeste. Celeste, o ano que eu peguei foi esse, 2020.2.
dou uma linhazinha e começo a escrever o meu texto. Mas isso assim, gente, ó, são detalhezinhos que eu vou corrigindo de vocês ao longo aí do cronogramazinho que vocês têm para me entregar, tá? Fiquem bem tranquilos. O que mais? Isso aqui é bem importante, ó. Vocês vão ter que me dizer, tá lá na página 9, aqui está o formato ou a ordem que deve estar o artigo de vocês. Primeiro, número 1 vai ser a introdução, o 2 vai ser referencial teórico, aí, dali vocês, do referencial teórico, vocês podem criar quantos títulos quiserem. Depois vai ser materiais e métodos, ou simplesmente metodologia. Depois vai ter os resultados a que chegaram. Discussão é opcional, tem gente que coloca junto resultados e discussões. E conclusões e depois referências. Tá? Então, importantíssimo, aqui está, na página 9, está a estrutura do nosso artigo. A gente tem que seguir exatamente essa ordem aqui, exatamente essa sequência. Tá? Bom, aí depois ele fala mais de tamanhos, dá algumas dicas aqui de citações e referências, e aí termina, então, o nosso template aí da ilha digital. Deixa eu voltar lá com vocês. Pessoal, então, assim, é claro que não vai ser de uma tacada só, a apresentaçãozinha, não vai ser de uma tacada só que a gente vai aprender, não é, tudo isso daí. A ideia é que vocês leiam aquilo ali, a hora que vocês forem digitar o arquivo já para me encaminhar, né, como final, é como se vocês estivessem submetendo aí o artigo à revista. Então, é importante que vocês sejam fiéis aí a essa formatação. Alguma dúvida até aqui, pô? Eu sei que eu falei pra caramba, tô até com dor na garganta. Alguém gostaria de fazer alguma ressalva, ou eu não entendi algum pedacinho, eu não entendi direito o que é para fazer? Tá tudo bem claro para vocês? Aí disse que eu apresentei, nenhuma dúvida. Posso seguir? Bom, então, já que não tem nenhuma dúvida, vamos seguir em frente, né? O que a gente vai trabalhar agora? Agora a gente vai combinar como é que nós vamos trabalhar o artigo científico. Tá? Normalmente, gente, eu dou um mês, aí nós temos 3, né? Aí para fazer. Normalmente eu dou um mês para vocês trabalharem referencial teórico. Eu não fiz, deixa eu só acessar aqui enquanto eu converso com vocês, o plano de ensino, mas eu acho que lá no plano de ensino eu tinha colocado algumas datas de entrega, só um minutinho. Tananã, tananã, dia 3, nós estamos seguindo bem certinho tem sim, ó. No dia 22, deixa eu abrir aqui para vocês acompanharem comigo. Lá no nosso plano de ensino, tem as datas certinho, eu já mais ou menos vi quando eu fiz o plano no tempo, né, que nós iríamos trabalhar. Deixa eu só abrir aqui um instantinho. Se vocês abrirem o plano lá no Siga, vai estar assim, dia 3, a gente começa, então, aqui a trabalhar o artigo científico, formação das equipes e dos temas. Semana que vem é feriado, semana que vem é Páscoa, ó. Que maravilha. Não dá nem para a gente sair para comprar chocolate esse ano. Aí nós temos, então, teoricamente, semana que vem, tem a do dia 17, tem a do dia 24, vai ter dia 1º, que é dia do trabalho, dia 8, dia 15, nossa, como eu fui bondosa, olha aí, ó, dei muito mais do que um mês para vocês trabalharem. No dia 22 de maio, então, eu acho que é uma data interessante, vocês deverão me entregar a prévia do referencial teórico. Prévia significa assim, ó, tá pronto, professor.
né? Por que é prévia? Porque eu vou fazer a correção. Então, vejam, gente, ó, de hoje até o dia 22, do dia 3/4, até o dia 22/5, ou seja, 1 mês e 15 dias, aí mais ou menos, vocês terão para fazer pesquisa e para escrever. Parece muito, mas não é, tá? Se vocês não se organizarem, vai ficar muito pouco tempo. No dia 22, eu marquei do dia 22 a entrega, mas isso não quer dizer que vocês vão precisar me entregar somente, me mostrar somente no dia 22, muito pelo contrário. Nesse tempo, toda sexta-feira eu vou estar aqui nesse ambiente, e vocês devem aparecer, né, por aqui, ou para dar um oi, ou para tirar dúvida, até mesmo para que a coisa não se perca. Eu vou ficar e eu vou anotar, tá? Todo mundo que entrar, vou ficar anotando qual for, porque a gente, como eu falei para vocês, a gente tem que dar esse retorno para a instituição, né? Quantos alunos apareceram na aula, quem é que está frequentando, enfim, eu não sei como é que vai se dar o negócio da frequência depois, mas é importante que vocês, semana que vem, às 9h40, vocês venham aqui, não vai ter aula, tá? A aula vai ser endereçada para vocês escreverem, certo, gente? E aproveitem esse tempo. Eu sei que às vezes a gente está em casa, às vezes tem um pouquinho de tempo sobrando e acaba não se organizando para isso e vai deixando. Daqui a pouco pega qualquer coisa do Google, joga ali e eu não vou aceitar, né? Então eu vou ser bem criteriosa aí, porque a gente vai ter tempo suficiente para trabalhar isso aí, tá? Então, as nossas aulas a partir de agora até o dia 22 vai ser assim, na verdade até o final do semestre, vai ser para vocês fazerem o trabalhinho de vocês. Mas lá no dia 22 eu vou, hoje a gente vai começar a trabalhar a introdução. O que a gente coloca? Daí eu vou dar as dicas para vocês de como é que a gente escreve aí a parte da introdução, tá? Por enquanto, então, qual vai ser o nosso trabalho? Agora vai ser o miolão do trabalho. Cláudia, quantas páginas eu vou fazer esse artigo? Gente, normalmente, tá, a gente faz de 8 a 10 páginas, se vocês quiserem anotar aí. De 8 a 10 páginas é o nosso artigo. Tem gente que faz 15 páginas, não tem problema. Às vezes encontra bastante coisa, a pessoa gosta de escrever, o 15 é o máximo, tá? Então, vou botar entre 8 e 15, certo? Entre 8 e 15 páginas, que é mais ou menos o que a ilha pede, vai ser o nosso limite ali. Dessas, digamos, 8 páginas, ou 10, ou 15, enfim, mais de 80% é referencial teórico, ou seja, o referencial teórico vai ser o nosso grande miolo, né? Vai ser a parte do desenvolvimento. O trabalho de vocês não vão criar nenhum produto, vai ser meramente teórico. Então, a parte teórica, né, ela vai ter que estar aprofundada. Tá? Então, vamos combinar aqui de que, se vocês se organizarem, dá tempo. Né? A gente sempre faz isso todo semestre, dá tempo. Agora, se não se organizarem, não vai dar, não. Se entregarem qualquer coisa, vão receber qualquer nota. Né? Então, vamos tomando um certo cuidado. Como que eu vou tomar esse cuidado? Gente, a cada aula, Cláudia, a gente fez isso, pode me mandar e-mail, fora de aula, né? A gente trabalhou isso daqui, tá legal, não tá, é esse caminho, como é que faz? Bom, eu vou em seguida ver com vocês o tema, né, e ver as equipes, e assim, como eu falei para vocês, e vocês sabem, eu não sou da área da eletrônica. Então, eu, Cláudia, não vou conseguir ajudar muito vocês em relação aos temas, porque eu não sei nada sobre a eletrônica. Os professores de vocês da eletrônica, eles são as pessoas mais indicadas para isso. Não só da eletrônica. Quando vocês tiveram, por exemplo, engenharia e sustentabilidade, não sei se vocês tiveram aula foi com o Walter, enfim, né, vocês têm aulas, às vezes, com outros professores, e vocês podem pedir auxílio a esses professores também, né? Tem o Walter do meio ambiente, tem o professor Cavalheiro do meio ambiente, que ajuda bastante, tem gente que trabalha mais
gestão, e daí pede auxílio para o professor Felipe, por exemplo, da informática, ele costuma ajudar bastante. Enfim, a tarefa de vocês, primeira tarefa de vocês, após a escolha dos temas, é a escolha do orientador. Tá? Depois eu vou registrar isso, está registrado aqui em aula, e depois eu escrevo lá no Siga para vocês não esquecerem. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Já tem o grupo, já tem o tema, provavelmente, a gente já vai ver isso aqui. Agora eu tenho que escolher o meu orientador. Qual a importância do orientador? É isso que eu acabei de falar. Eu não vou conseguir orientar vocês nessa parte técnica. O orientador, ele vai sentar com vocês e vai dizer assim, ó, né, pode ser até uma reuniãozinha, agora vai ficar mais difícil, porque vocês não vão conseguir se encontrar com eles, vai ter que ser por e-mail, e vão ter que esperar o cara responder, mas assim, ó, procura se acostumar e meio que sozinho, tá? Porque esse semestre é bem atípico, e eu não sei se os professores vão se disponibilizar em ajudá-los, né? Eu vou mandar um e-mail para todo mundo ali dos professores da eletrônica, e... tá, Jonathan, pode deixar. Então, fica invadindo o e-mail da irmã aí, e dá nisso. Então, assim, eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil aí esse semestre, mas eu vou mandar um e-mail lá, pedir para o professor Robson solicitar aí para o pessoal, né, da eletrônica para dar uma ajuda para vocês nesse sentido. Quando a aula segue normal, nenhuma equipe fica sem orientador, eu não deixo ficar, porque vocês precisam de um professor para direcionar o trabalho de vocês. Às vezes a gente pensa em fazer uma coisa, mas não tem conteúdo nenhum. Né? Eu dou um exemplo, teve uns alunos lá que quiseram trabalhar a questão do stand-by, e, meu Deus, eles penaram muito, porque não tinha muito conteúdo e tal, e o professor ainda disse para eles, se vocês tivessem conversado comigo, eu ia orientar vocês a fazerem outra coisa, né? O que tem mais material que facilita um pouquinho a vida de vocês. Então, a figura do orientador, gente, é uma figura bastante importante nesse sentido, que vai ajudar vocês a delimitar o trabalho, a procurar o tema, né? Uma temática. Como pesquisadores, vocês vão ter que fazer o seguinte, o universo está muito aberto depois que a gente trabalhar a temática. Faça um rascunho de um passo a passo da pesquisa. Primeira coisa, já que a gente vai trabalhar referencial teórico, primeira coisa é assim, ó, faz um sumário, tá? De preferência junto com o orientador, mas faz um sumário assim, eu vou trabalhar, por exemplo, sei lá, vou trabalhar a questão das pilhas, né, a sustentabilidade na eletrônica. Então, vou trabalhar a questão da sustentabilidade, por exemplo, lá para ver a questão das pilhas. Faz um sumáriozinho, né? Lê, primeiro dá uma lida, captura o material, pega lá no mínimo 10 referências, tá? E 10 referências, assim, de artigo científico, de tese, de dissertação. Primeiro, façam isso, né? Primeiro, organização. Nós queremos esse tema. Onde que a gente vai achar? Vai lá no Google Acadêmico, vai lá na base de dados da CAPES e pega, no mínimo, aí 10 referências. Começa com 10 referências. Aí, começa, por exemplo, começam a fazer a leitura daquilo ali. Aquilo ali já vai dar uma noção para vocês, o que vocês vão tratar. Veja, a maioria trabalha assim, ó. Primeiro vão fazer sobre o histórico de determinada coisa, depois vão trabalhar aí essa parte mais da química, vamos trabalhar, enfim, vocês vão fazendo uma espécie de um sumário do que vocês vão precisar fazer em cada um dos temas, né? Em cada um dos títulos, subtítulos, que vocês abrirem. Vocês vão ver que já começa a facilitar um pouco. O orientador, ele entraria no sentido assim, é por aí mesmo, não, essa parte aqui está muito ampla, não, especifica mais. E procurem se concentrar mais no específico. Não peguem uma coisa tão geral, porque senão vai ficar muito superficial o conteúdo. Trabalhem em algo um pouquinho mais específico. Ainda sobre a figura do orientador, né?
como é que vocês devem se reportar quando vocês fizerem o convite ao professor. Primeira coisa, para mandar um e-mail, manda um e-mail, uma pessoa só vai mandar, mas manda com cópia para todos os demais integrantes da equipe. E o convite tem que saber fazer, né? Não é assim, quer ser meu orientador, professor? Ninguém vai querer, tá? Porque já está todo mundo com um monte de coisa para fazer. Em vez da palavra orientador, talvez utilizem a palavra auxílio, uma ajuda. Professor, a gente precisa fazer um artigo científico para aula de metodologia e a gente queria saber se o senhor pode dar uma ajuda para a gente aí, em alguns momentos, aí no horário de atendimento dele. Tudo quanto é professor tem, no mínimo, um horário de atendimento. Sugiram, né? Se a gente podia se reunir aí, ou pelo Meet, ou mandar e-mail, enfim, no seu horário de atendimento. Será que o senhor podia me dar uma ajuda nesse sentido? Nem fala em orientar, porque quando fala em orientar, eles surtam. Meu Deus, vou ter um monte de trabalho e tal, e não tem tanto trabalho assim. É mais no sentido de direcionar vocês a fazerem um determinado trabalho, tá, pessoal? Então, escrevam lá o e-mail direitinho, sejam bem respeitosos e digam dessa forma, né, se o professor poderia ajudá-los aí, dando alguma ideia, dando algum referencial teórico para vocês, tá? É pedir com carinho, né, pedir com carinho, porque senão os caras somem, ainda mais pela internet, que é mais fácil de pegar um e-mail e dizer, não vi, caiu no spam, tá? Então, é mais complicado. Se a gente pedir com carinho e o Robson reforçando lá que vocês vão entrar em contato com esses professores, acho que já facilita um pouquinho mais, tá? De qualquer forma, quero dizer assim, né? Então, nesse um mês e pouco, os senhores não estão sós, não estão abandonados, eu vou estar sempre aqui no horário das nossas aulas e também respondendo e-mail aí a hora que vocês precisarem de alguma coisa, de algum auxílio, tá? Bom, queridos, eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma dúvida de algo que não ficou claro aí nessa primeira etapa. Todo mundo sabe o que fazer? Então tá, não é para ficar largados, hein? Estou sempre de olho em vocês. Ô, gente, então assim, eu vou colocar aqui agora a. Deixa eu achar aqui. A aula dos temas, aquela partezinha dos temas. E agora eu vou precisar ouvir os senhores para saber dos temas, o que, que vocês escolheram, se vocês trouxeram alguma nova proposta, se vocês querem apresentar uma outra temática. Primeira perguntinha. Todo mundo já tem equipe? Melhor, alguém está sem equipe? Digita ali para mim ou fala, pode abrir o microfone e falar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Teoricamente, todo mundo tem equipe. Fechou. Vocês não querem falar? Opa, eu tô sem. O Hugo está sem equipe. Vou marcar o nomezinho do Hugo aqui. Mais alguém está sem equipe? Só o Hugo? Tá, Hugo, a gente já vai dar uma olhadinha ali, ver as equipes agora, vamos ver se tu te encaixas aí em alguma delas, tá? Bom, vamos lá então. Agora vocês vão ter que falar, hein? Vocês estão muito temerosos aí de abrir esse microfone. Não é muito fácil, né? Mas vamos lá. Bom, gente, eu passei então aqui 8 temas para vocês. E agora eu vou abrir o microfone mesmo para vocês, para ver as equipes. Aí quem que... Assim, eu consigo ver aqui nas duas telas. Dá para ver aqui as duas telas, ó. Aí eu consigo ver lá e cá. Show! Para ver quem escolheu os temas, ou se escolheram novos temas. Vamos lá. É com os senhores, a palavra está aí com os senhores. Professora, a gente queria ficar com 4.
4. Vitor. Tá. Deixa eu só anotar. Caso de coincidência, a gente vai tirar no par ou ímpar, tá? Mas vamos lá. Tá. Vitor, pode dizer aí o nomezinho daí. É o Vitor. O Matheus Tatim. O Matheus. E o Marcelo Zampieri. E o Marcelo. Tá. O Eduardo está dizendo células fotovoltaicas. Jonathan e Eduardo. Jonathan e Eduardo. Ok. Quem mais? Vocês escreveram algo ali que eu perdi? Tá. Os demais amiguinhos. De Sofia. É que o nosso grupo ainda não definido qual que a gente quer. Ah, tá, não definiram ainda quem é o teu grupo, Sofia, só porque daqui a pouco eu vou ter que começar a chamar um a um, porque o povo é tímido. Tá, é a Nívia e o Gustavo. Sofia, Nívia e Gustavo. Tá, qual é o Gustavo? Acho que tem 2. Gustavo Sobral. Sobral, tá. Sustentabilidade empresarial é Stephanie. Stephanie. É tu e quem mais, Stephanie? Aí eu vou escrever assim, eu não sei se está correto, tá, Stephanie? Depois eu arrumo. Também é um nome tão difícil, Stephanie. Eu tenho várias Stephanies de aluna, cada um escrito de um jeito. Ai, Jesus. Aí arromba com a professora de português. Vamos lá. Stephanie, quem é o teu grupinho? São as Stephanies e o Bruno. Então, aí já melhorou, porque a gente bota um S aqui. E o Bruno. Show. O Júnior marcou ali também, que é o Júnior e o Jonathan. Não, Jonathan, o Jefferson e o Júnior. Só pode entrar gente com J aí, é? Oh, que coisa. Ah, tá, mas vocês, Júnior... É o pré-requisito, professora. Oi? É o pré-requisito. Ah, coisa bonita. E vocês já Como escolheram... orientador, a gente vai pegar com o J também. Show, vamos lá. Vocês já escolheram a temática de vocês, Júnior? Estão pensando? Então, a gente está discutindo, só que é meio difícil te dar um título, sabe? Nenhum desses temas aqui? É que a gente estava pensando em fazer sobre automação residencial. Sobre o quê? Automação residencial. Tem a ver também com eficiência energética. Uhum. Por isso que tá difícil a gente dar um título, no caso, né? Uhum. Mas por enquanto aqui é só tema, tá? Por exemplo, automação residencial já é um tema. Pode ser. Né? Até o Jonathan falou ali que será sobre a casa de luz da Eletrosul. Uhum. Professora, nosso grupo define o que a gente quer, o 5, a gestão de a sustentabilidade. Tá, só um minutinho aqui. O André e o Pedro. O André é o Deco? É isso? Tem o Deco aqui, eu não sei quem é o Deco. Ai, meu Deus, espera aí que eu cliquei aqui e saiu. Isso, pode ser sim, fontes de energias renováveis, ótimo. Deixa eu só marcar aqui. Fontes de energias renováveis. André, só para chamar um pouquinho a atenção, as fontes renováveis, ela tem, né, muita coisa, assim, é um círculo bastante amplo. A sugestão é que, de repente, vocês peguem uma ou duas e aprofundem mais, para não ficar aquela coisinha assim, meio de, né, trabalho de ensino médio, tá? Por que eu falo isso? Semestre passado, uns alunos fizeram isso e ficou muito superficial, porque tinha tanta coisa para escrever sobre cada um dos tipos, e acabou a coisa ficando um pouquinho superficial e eles apanharam um pouquinho, tá? Então, o
quem sabe, né, vocês optem aí por um tipo de fonte e aprofunda um pouquinho mais, fica mais interessante. Para quem vai trabalhar fontes de energias, tem o pessoal da eletrotécnica também, que, né, pode dar uma ajuda, não sei na eletrônica quem trabalha com isso, mas na eletrotécnica bastante gente trabalha e bastante gente ajuda. Inclusive o coordenador lá da engenharia elétrica, o professor Edson Aranha, ele manja bastante isso aí, ele é uma pessoa também que costuma ajudar bastante, tá? Depende de conversar com ele, chama-se Edson Aranha. Edson é assim, bem esquisito, ó. Opa, Edson Aranha. Só o nome que é esquisito, ele é bem legal. Então tá. Desculpa, a Sofia, acho que falou agora há pouco. Vai escolher o 5? Sim, sim, isso mesmo. Joia, Sofia, o grupo da Sofia, então, pegou o número 5. Tá faltando gente aí, não é? Deixa eu escrever aqui, por enquanto, automação residencial aqui para a equipe do Júnior, mas estão pensando ainda. Pessoas, tô vendo aqui que tem algumas equipes que estão em dupla, e o nosso colega Hugo, ele não tem grupo ainda. Alguém gostaria ou poderia, se bem que não está todo mundo aqui, fica complicado, né? Mas alguém poderia ir colocar o Bruno no seu trabalho, ou acha que já tem demais, né? Se alguém puder, por favor, dá um aviso aí para nós, né? Dá um retorno. Nós estamos com 15 pessoas aqui online e nem todo mundo acho que está com nomezinho aqui. Eu gostaria que todo mundo se manifestasse, porque, bom, eu vou dar essa tarefinha. Aí, na aula de hoje já foi escolhido, outras equipes, por exemplo, né, posteriormente não podem escolher esses temas, só se hoje escolhessem, né, e a gente definiria aí. Então, mas se alguém escrever, não. Se alguém escrever depois, não pode escolher nenhum desses temas escolhidos já, tá? Até para valorizar quem está trabalhando aí hoje, né? Aê, professora, valeu, André. Que o André fez para ti? Te colocou no grupo, creio eu. Seria o André, o Pedro e o Hugo? Sim. Valeu, André. Joia. Então ficou o André, o Hugo e o Pedro. Certo. Muito bem. Das pessoas que estão aqui estão tímidas, não querem se manifestar. Depois, então, vocês me mandem o nomezinho, tá? Vai ficar a tarefa e vai ter que ter, tá, gente? Vai ter que pensar isso. Já é para ter pensado, né, da semana passada para cá, mas quem não pensou ainda vai pensar, porque uma semana a mais é bastante tempo, né? Bastante tempo que a gente perde. Então, o que eu sugiro? Que vocês me mandem aí no decorrer da semana por e-mail, dizendo aí quem é a equipe, que tem muita gente fora, né? A turma tem 30 e poucos alunos e só temos esses aqui. Tem bem pouquinha gente. Mas, enfim, vamos lá. Então, queridos, assim, ó, eu vou colocar esses temas de novo lá no SIGA, já vou colocar quem são os donos aí dos temas, vou pedir que as pessoas que não se manifestaram hoje, ou que não estiveram presentes aí hoje na aula, elas façam também a, a escolha, né, as suas escolhas, e já está definido que esses nomes, deixa eu só fechar isso tudo aqui, que está muita tela aberta aqui. Aqui. Essas pessoas que não se manifestaram, que procurem, que me deem a indicação, tá? Então, vocês que aqui estão, esses nomezinhos que eu coloquei ali, vocês já podem começar a trabalhar essa temática, tá? Então, só lembrando assim, né? O primeiro passo,
primeira etapa aí é vocês conversarem com o orientador, ou um professor auxiliador, vamos dizer assim, para verificar se, né, ele pode dar uma ajuda para vocês aí nesse sentido, tá? Não falam apenas em ajuda, aí no horário de aula, enfim, depois combina com ele direitinho como é que ele pode ajudar vocês. Mas, assim, é uma coisa importante, né? O orientador, ele não vai fazer o trabalho para vocês. Cada vez que vocês se reunirem, vocês têm que mostrar alguma coisa pronta, né? Por exemplo, vocês vão encontrá-lo agora, nesse mesmo momento, professor, a gente vai trabalhar aí sobre, por exemplo, né, os tipos de energia ali, igual os meninos falaram, mas a gente pensou em fazer dessa maneira, como é que faz? Tá? O que o senhor acha? A gente pensou em fazer isso, isso e aquilo, já vai com uma proposta aí para, né, para já ter um meio caminho andado. Porque chegar lá do zero, o que a gente faz? Aí fica muito ruim. Tá? Então já levem alguma proposta, nem que seja uma coisa mínima, para ele ver assim, o pessoal está interessado, né? O pessoal está trabalhando, o pessoal está fazendo. Tá? Então, a ideia, né, é essa daí, que vocês tragam algum materialzinho já a hora que for conversar com eles. Certo, gente? Pessoas, para finalizar, então, alguém teria ainda algum comentáriozinho a fazer, alguma dúvida, algo tipo, eu não sei ainda o que fazer, preciso de alguma ajuda? Está tudo certo? Parece que sim. Então, agora é com vocês, né? Todo o suporte aí que eu tinha que trabalhar na parte teórica, já praticamente terminei, só depois vou ajudar na produção textual de introdução, metodologia e tal, mas agora vem a parte árdua, né? A parte que depende exclusivamente de vocês, e vocês vão ter que se encontrar aí virtualmente, vão ter que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que produzir, porque senão a coisa não vai para frente, certo? E, gente, tô por aí, tá? Depois eu mando o linkzinho aí da aula de hoje, deixa eu gravar. Estou por aí, qualquer dúvida me procurem, depois eu mando as correçõezinhas lá para vocês por e-mail, tá? Até a hora que eu me organizar e conseguir fazer isso daí, tá bom? Então, fechamos a aula hoje por aqui. Tenham um excelente final de semana, tudo de bom.